Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma quarta-feira nós estamos aqui, né? Vamos procurar harmonizar nosso pensamento, nosso coração, nossa alma e trazer para dentro de nós aquilo que realmente nós viemos aqui buscar: a paz, a harmonia, a confiança, a fé, a esperança, né? Tudo isso a gente adentra dentro dessa casa sempre de amor, que nos oferece sempre o respaldo para todos os momentos em que nós encontramos muitas vezes, né, assim, desanimados, né, querendo pôr fim em tudo. Mas quando nós voltamos o pensamento ao Pai, a Jesus, nós vamos encontrar uma força que vem assim, espontaneamente, porque aquele que anda na companhia do Cristo nunca está sozinho, nunca perde a direção do caminho. Então nós rogamos a Deus nesse instante que Ele aponte a retidão, a direção do nosso caminho, do nosso caminhar, muitas vezes difícil, porque nós estamos passando por momentos assim, né, muito importantes de uma época em que a transição se faz necessária, e nós precisamos de muito cuidado, principalmente quando nós encontramos-nos ansiosos, com medo. Vamos acalmar o nosso coração, nosso pensamento, volver a Jesus, procurar aquela companhia mística de Jesus, como Ele andava com os apóstolos lá naquelas praias de Cafarnaum. Vamos lembrar daqueles momentos e buscar essa companhia tão preciosa que nós estamos precisando tanto nesses momentos, né? Acalmar nosso coração, tirar esse medo, essa angústia que tanto está batendo as pessoas. Mas através da oração, da vigilância, nós vamos conseguir vencer. Nós vamos conseguir passar por momentos talvez difíceis, mas aquele que está com Jesus está amparado, porque Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, com essa esperança nós te pedimos: Senhor, fica conosco hoje e sempre, e que a Tua paz, a Tua luz, aponta os nossos caminhos quando nós estivermos procurando atalhos e caminhos errados. Mostra-nos a direção, porque Tu vieste para isso, deixando o amor como potencial para todos nós, e o amar a todos como nós amamos a nós mesmos. Então nós te rogamos, Senhor, nesse instante, que a Tua paz esteja conosco primeiramente, porque se nós não tivermos a paz interior, nós não vamos conseguir passar paz para ninguém. Então neste momento nós te pedimos, fica conosco, Senhor, hoje e sempre, e que a Tua paz permaneça em nossos corações, agora e sempre, e assim seja. Hoje nós temos o nosso companheiro de trabalho, o Artinal, todo mundo o conhece, ele é trabalhador aqui da casa, né? Acho que todo mundo não precisa de uma apresentação, porque eu acho que todo mundo conhece. Então hoje ele está encarregado de trazer para nós o Evangelho de Jesus, e eu sei que ele vai trazer um tema bem que nós estamos precisando nos nos dias de hoje. A palavra com você. Boa noite a todos. E como disse a nossa irmã Maria Luísa, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa envolver a cada um de nós nesse instante. E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos.
E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui, ou ali, não lhe deis crédito. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Essa passagem está no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, e Allan Kardec também levou essa passagem para o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, no item 3. Do século XIX para cá, mais especificamente nos últimos 200 anos, surgiram pelo menos 26 falsos cristos conhecidos. Provavelmente antes do século XIX devem ter surgido vários outros falsos cristos, alguns que talvez nós não tenhamos nem conhecido na história. O tema que nós trouxemos hoje para a nossa reflexão é o título do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é justamente esse: haverá falsos cristos e falsos profetas. Mas hoje, até por uma questão de tempo, nós não vamos fazer comentários sobre os falsos cristos. Nós vamos direcionar a nossa atenção apenas para os falsos profetas, porque são muito mais numerosos, e porque ainda hoje, na atualidade, existem muitos deles em atuação, em ação, atuando em todos os campos do saber, não apenas no campo religioso. No passado, os profetas e os falsos profetas, eles costumavam se apresentar principalmente em praças públicas, nas sinagogas, nos templos, no deserto, em algum lugar da natureza, sempre de forma presencial. Hoje em dia, alguns deles ainda se apresentam nesses lugares, mas é muito mais comum, é muito mais normal encontrar principalmente os falsos profetas hoje em dia se apresentando através de algum meio de comunicação: televisão, rádio, internet. Quando nós falamos internet, principalmente nas redes sociais, ou seja, em algum tipo de mídia, onde o alcance deles é muito maior. Só que, na atualidade, os falsos profetas não costumam se apresentar como profetas. Hoje em dia são utilizadas várias outras nomenclaturas. Por exemplo, alguns deles se intitulam como conselheiros, líderes espirituais, especialistas, mentores, terapeutas e por aí vai. São várias nomenclaturas diferentes utilizadas na atualidade. Só que é justamente aí que começa o perigo para nós. Porque muitas dessas pessoas são realmente o que dizem ser. Mas existem muitos entre eles que não são o que dizem ser. São, na verdade, enganadores, mistificadores, pseudo-sábios, mentirosos, pessoas desonestas, falsos profetas que enganam muita gente. Então, ao falar desse tema, haverá falsos cristos e falsos profetas, nosso principal objetivo hoje é buscar encontrar algumas formas que nos ajude a identificar alguns sinais para identificar esses falsos profetas. Porque quando o Senhor Jesus nos alertou, nos advertiu de que surgiriam falsos cristos e falsos profetas, Ele não fez isso sem um objetivo. É claro que o Senhor Jesus sabia que esse assunto tem importância. Esse assunto tem importância e tem uma lógica dentro de um contexto que envolve todos nós. Porque toda falsa ideia disseminada pelo mundo pode nos afetar seriamente, provocando consequências muito perigosas para qualquer um daqueles que se orientarem por esses falsos ensinamentos. Então, quando o Senhor Jesus nos deu esse alerta, nos deu essa advertência, como todas as outras que o Senhor Jesus nos trouxe, é também uma advertência que tem uma finalidade superior
em nossas vidas e nós não podemos. Porque os falsos profetas, eles não existiram só no passado. Eles não estão apenas lá no Velho Testamento, na Bíblia. Não, os falsos profetas, eles estão aqui hoje, ainda na atualidade. Tanto é que no tempo de Allan Kardec também se preocupou com esse assunto. Por exemplo, uma citação que ele faz no livro A Gênese, no capítulo 1, comentando sobre os falsos que aparecem o tempo inteiro, ele chega a fazer o seguinte comentário, ele diz: a esse propósito, rogamos uma atenção séria, vejam as palavras de Kardec, a este propósito, rogamos uma atenção séria para o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Então esse assunto ele é atual. E nós não podemos ignorar porque, como nós dissemos, foi uma advertência de Jesus e como toda advertência de Jesus tem uma finalidade superior em nossas vidas. Então vamos começar procurando entender o que é um profeta, conforme nos explica Allan Kardec no capítulo 21, item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec então vai nos dizer que profeta é um enviado de Deus que tem a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Um profeta pode ter ou não ter o dom da presciência, ou seja, o dom de ver o futuro. O profeta pode ter ou não ter esse dom. Era assim que os judeus entendiam o significado de profeta ao tempo de Jesus. Ainda no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, só que agora no item 9, o Espírito Erasto, que foi um discípulo do apóstolo Paulo, nos traz algumas explicações muito importantes sobre as características dos verdadeiros profetas. E em resumo, Erasto vai nos dizer que todo profeta é um missionário enviado por Deus. E todo verdadeiro missionário é um espírito superior em inteligência e superior em moralidade. É um espírito que já cumpriu as suas provas em outras existências e que agora ele volta para ensinar aqueles que ficaram. Só que Erasto nos chama a nossa atenção para alguns pontos específicos. Ele nos diz, por exemplo, que os verdadeiros missionários costumam ignorar a si mesmo. A maior parte dos verdadeiros missionários costumam ignorar a si mesmo, ou seja, eles não sabem que são missionários. Eles cumprem a sua missão pelo poder do seu gênio e pela inspiração oculta que eles recebem do plano espiritual, mas eles mesmos não sabem que são missionários. Eles são descobertos, eles são revelados pelos outros. Enquanto que os falsos profetas, esses costumam revelar a si mesmos. Eles dizem: eu sou um missionário, eu sou um enviado, eu tenho uma missão. Então vejam que aqui nós já temos um primeiro sinal de alerta para observar. Aqueles que dizem: eu sou, que se auto-intitulam, eu sou missionário, eu sou um enviado, cuidado com essas pessoas. Mas vejam, esse é um sinal que nós temos que tomar muito cuidado, porque Erasto não disse que todos os que se revelam missionários são falsos. Ele não disse isso, mas é um sinal que nós devemos considerar. No entanto, Erasto vai trazer uma outra característica, e essa sim mais fácil de perceber, porque ele diz que os verdadeiros missionários costumam ser pessoas humildes e modestas. Humilde não no sentido de pobreza, mas humilde no sentido de não serem pessoas orgulhosas, de não serem pessoas vaidosas. Ou seja, os verdadeiros missionários costumam ser pessoas humildes e modestas, enquanto que os falsos costumam ser pessoas muito orgulhosas, cheias de si mesmos, ou seja, cheias de vaidade. São pessoas arrogantes, que falam alto e que, como todo mentiroso, tem receio de não serem aceitos, tem medo de que as pessoas não acreditem neles. Veja, isso são palavras de Erasto. Então, uma característica muito importante que ele traz para nós é justamente essa. Normalmente, os verdadeiros missionários são pessoas humildes e modestas. E nós podemos ver isso facilmente em Chico Xavier, em Madre Teresa de Calcutá, em Mahatma Gandhi. Humildes e modestos. Mas voltando à explicação de Allan Kardec então nos diz que todo profeta é um enviado de Deus que tem a missão de instruir os homens. Ou seja, tem a missão de ensinar. Se ele veio para ensinar, então ele veio trazendo uma mensagem do plano superior, de Deus, de Jesus, de algum lugar da providência divina.
Ele veio trazendo uma mensagem para ensinar, para esclarecer a humanidade. Então, nós podemos entender que um profeta é, em essência, um mensageiro, porque ele vem trazendo uma mensagem do plano superior para nós. Então, o trabalho principal de um profeta, nós podemos entender que é o trabalho de um mensageiro. Todo profeta é um mensageiro. Mas olha só que interessante, eu não sou profeta, eu não sou missionário, eu não sou um espírito superior, eu gostaria de ser, mas não sou. Eu não sou um sábio, eu não sou um mestre, no entanto, eu também sou um missionário. Missionário não, eu também sou um mensageiro. Eu também sou um mensageiro. A diferença é que a mensagem não é minha. Eu apenas vou buscar lá nos livros o ensinamento dos mestres, reúno alguns desses ensinamentos e venho compartilhar com as pessoas. O ensinamento não é meu. Mas como eu assumi a responsabilidade, o risco de entregar a mensagem, eu também me torno um mensageiro. E se eu sou um mensageiro, eu também tenho responsabilidade pelo conteúdo da mensagem. Porque toda mensagem pode alterar o estado de espírito das pessoas. Toda mensagem pode alterar o estado emocional das pessoas. E se as mensagens que eu estou entregando alteram o estado emocional das pessoas de forma negativa, fazendo mal para elas, eu vou ter que responder por isso. Eu vou ter que responder por todas as consequências do que eu falei. Da mesma forma que se as mensagens que eu entrego têm um resultado positivo, ajuda as pessoas positivamente, fazendo bem para elas, eu vou ter um mérito sobre isso. Mas, então, se as mensagens que eu entrego forem negativas, fazendo mal para as pessoas, eu vou ter que responder por isso. Porque todos nós vamos ter que responder por todos os sentimentos que nós inspirarmos nas outras pessoas. Nós vamos ter que responder por isso. Ou seja, porque eu posso ser um mensageiro que traz mensagens falsas, como posso ser um mensageiro que traz mensagens verdadeiras. Eu posso ser um mensageiro que traz mensagens que fazem o bem para as pessoas, como posso ser um mensageiro que traz mensagens que fazem o mal para as pessoas. O que eu estou querendo dizer com isso, pessoal? Estou querendo dizer que não interessa quem eu sou, interessa quem eu digo que sou, não interessa os títulos que eu apresento, não importa os títulos que eu apresento. Nós temos que aprender a avaliar. Veja, quando nós estamos, todos nós, na condição de ouvintes, nós temos que aprender a avaliar um mensageiro, mas principalmente nós temos que aprender a avaliar o conteúdo da mensagem. Todos nós temos que aprender a avaliar, porque hoje em dia é muito fácil enganar as pessoas, principalmente com a internet. É muito fácil a pessoa chegar aqui e dizer: eu sou um mestre, um missionário, um conselheiro, um líder espiritual, eu sou um terapeuta, eu sou uma autoridade no assunto. É muito fácil chegar aqui e falar isso, mas na verdade, pessoal, isso não interessa, com todo respeito aos verdadeiros. Tem muita gente que usa os seus títulos acadêmicos para impressionar. Ah, eu sou médico, eu sou engenheiro, eu sou advogado, com todo respeito aos verdadeiros, mas isso não interessa. Nós temos que aprender a avaliar o mensageiro, mas principalmente nós temos que aprender a avaliar o conteúdo da mensagem, porque senão nós seremos enganados. O maior orador espírita que nós temos no mundo, isso é lógico, é uma opinião particular minha. Digo que é o maior orador espírita que nós temos no mundo, é Divaldo Pereira Franco, e para mim em todos os tempos. Sei que muitos espíritas concordam com isso, por tudo que ele fez, por todos os países por onde ele andou, divulgando a doutrina espírita. Divaldo Pereira Franco é o maior orador espírita do mundo. E ele sempre fala que o único diploma que ele tirou na vida foi o diploma de datilografia. Esse daí eu também tenho, eu também sou dessa época. E eu posso garantir para vocês que nem o Divaldo, nem eu aprendemos sobre doutrina espírita e evangelho estudando datilografia. Então, se alguém se propõe a falar alguma coisa em qualquer assunto, aquela pessoa tem que ter estudado aquele assunto. Se a pessoa se propõe a falar sobre religião, espiritismo, evangelho, a pessoa tem que ter estudado aquilo. Por exemplo, você não vai aprender religião, evangelho, espiritismo na faculdade de Direito, de Medicina ou de Engenharia. Não, você vai ter que ter estudado aquilo. Então, não interessa os títulos, nós temos que aprender a avaliar o mensageiro, mas principalmente, nós temos que aprender a avaliar o conteúdo da mensagem, porque senão nós seremos enganados, como já temos sido
enganado muitas vezes. E uma dica para isso é justamente estudar o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Principalmente essas características que nós já falamos aqui, e principalmente a característica que diz, que é mais clara, que diz que os verdadeiros mensageiros, os verdadeiros profetas são pessoas, os verdadeiros missionários são pessoas humildes e modestas. Eu não estou querendo dizer, pessoal, que eu sou humilde nem modesto, longe disso, até porque se eu dissesse isso de mim mesmo, já não estaria sendo nem humilde nem modesto. Mas eu tenho consciência, há muito tempo, há muitos anos, justamente porque eu estudei o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se eu quiser ter a companhia de espíritos sérios, de espíritos benfeitores e até de espíritos superiores, se eu quiser ter essa companhia, eu preciso me esforçar para desenvolver essas virtudes, essas características. Porque os verdadeiros profetas são os verdadeiros mensageiros de Deus. E todo aquele que se propõe a ensinar qualquer coisa em qualquer campo do saber, essa pessoa também deveria, se ela quer ter a companhia de espíritos sérios, de espíritos benfeitores, de espíritos superiores, todas as pessoas que se propõem a ensinar devem se esforçar para adquirir essas virtudes. Porque é até uma questão de lógica. Imagine uma pessoa muito orgulhosa, uma pessoa muito vaidosa, uma pessoa que só quer aparecer promovendo a si mesma. Uma pessoa que muitas vezes vem aqui e confunde o púlpito com um palco. Ela não está preocupada com a mensagem, ela está preocupada em aparecer e destacar a si mesma. Então, uma pessoa muito orgulhosa, uma pessoa muito vaidosa, será que essa pessoa está sendo acompanhada por espíritos sérios, por espíritos benfeitores e até por espíritos superiores? É muito difícil de acreditar nisso. Muito difícil. Porque uma pessoa muito orgulhosa e uma pessoa muito vaidosa, que só quer promover a si mesmo, provavelmente essa pessoa está sendo acompanhada por espíritos do mesmo naipe. Espíritos orgulhosos, espíritos vaidosos, enganadores, pseudo-sábios, mistificadores, espíritos às vezes até perversos, que querem enganar as pessoas, que querem fazer mal às pessoas. Então, nós, na condição de ouvintes, não podemos deixar a responsabilidade só para o mensageiro. Nós temos que aprender a avaliar o mensageiro, mas principalmente nós temos que aprender a avaliar o conteúdo das mensagens, porque senão nós seremos enganados. Porque qual que é o perigo? O perigo do falso. Qual que é o perigo? É que quando a pessoa ela adquire uma certa autoridade, um certo respeito, o perigo do falso é que no meio de algumas verdades ele coloca grandes mentiras. E como ele já adquiriu o respeito, a confiança das pessoas, as pessoas aceitam. E muita gente aceita tudo, sem avaliar nada. Só porque acha que a pessoa se apresentou lá e falou: eu sou isso, isso e aquilo, eu sou o doutor fulano de tal, tenho 50 especializações, eu posso falar sobre um assunto que não tem nada a ver com o que ele estudou. E as pessoas acreditam em tudo. Então, nós temos que aprender a avaliar o mensageiro, mas principalmente o conteúdo da mensagem. E Jesus também nos deu esse alerta. Jesus não fala dos falsos profetas apenas no capítulo 24. No capítulo 7 do Evangelho de Mateus, dos versículos de 15 a 20, Jesus nos dá uma dica importante. Ele diz: acautelai-vos, ou seja, cuidado com os falsos profetas que vêm até vós vestidos em pele de ovelha, mas por dentro são como lobos devoradores. Aí ele dá a dica: pelos seus frutos os conhecereis, porque a árvore boa não pode dar maus frutos, e a árvore má não pode dar bons frutos. Ele repete a dica: pelos seus frutos os conhecereis. Então, nós não podemos deixar essa responsabilidade apenas para o mensageiro. Se nós não quisermos ser enganados, nós precisamos aprender a avaliar tanto o mensageiro como principalmente o conteúdo de cada mensagem. Porque quer ver como essa situação ela é importante, nos coloca dentro de um contexto que tem uma lógica, e essa lógica nos liga a todos nós nesse mesmo contexto. Como nós já falamos, é um assunto importante que tem uma lógica dentro de um contexto que liga a todos nós. Eu penso que todos aqui têm um celular ou um computador. Eu sei que algumas pessoas devem ter um celular e um computador. Se você é uma pessoa que costuma receber mensagens com frequência e você retransmite essas mensagens, ou então se você talvez pegue mensagens da internet, das redes sociais, ou até se você mesmo cria mensagem e você envia para as outras pessoas,
se você faz isso com frequência, então você também é um mensageiro, uma mensageira. E se você aceitou o risco e a responsabilidade de ser um mensageiro e uma mensageira, você também tem responsabilidade pelo conteúdo das mensagens. Porque toda mensagem pode alterar o estado de espírito das pessoas, toda mensagem pode alterar o estado emocional das pessoas. E se a mensagem que nós estamos enviando altera o estado emocional das pessoas de forma positiva, fazendo bem para elas, ótimo, bom para nós. Mas se a mensagem que nós estamos enviando altera o estado emocional das pessoas de forma negativa, fazendo mal para elas, então nós vamos ter que responder por isso. Nós vamos ter que responder pelas consequências dessas mensagens. Porque todos nós vamos ter que responder por todos os sentimentos que nós inspirarmos nas outras pessoas. Então, sabe aquelas mensagens que deixam as pessoas tristes? Aquelas mensagens que deixam as pessoas irritadas? Aquelas mensagens que deixam as pessoas com medo? Sabe aqueles vídeos de pessoas sendo assassinadas, de pessoas sendo assaltadas, aqueles vídeos de tragédias horríveis, de acidentes horríveis? Cuidado com esse tipo de conteúdo, cuidado com esse tipo de mensagem, porque esse é um conteúdo que altera o estado emocional das pessoas de forma negativa, e nós vamos ser responsabilizados por isso. Porque, pessoal, uma grande verdade é que nós temos sido usados, muitas vezes sem perceber, sem o nosso consentimento, sem o nosso conhecimento, nós temos sido usados para disseminar mensagens falsas. Nós temos sido usados para disseminar mensagens que fazem mal para as pessoas. Nós sabemos que no mundo existem várias pessoas que são espíritos do mal encarnados, espíritos maus encarnados. Mas nós sabemos pela literatura espírita, pelos livros espíritas, que existem muito mais espíritos do mal no plano espiritual. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, vai nos dizer que os falsos profetas, a maioria deles, não estão aqui encarnados, estão lá no mundo espiritual, manipulando de lá, controlando de lá, fazendo o que tem que fazer através de lá. Ou seja, os espíritos do mal estão em maior quantidade no plano espiritual e eles também são organizados. Eles se organizam em falanges, em grupos, em exércitos, em reinos, em impérios, em facções, e eles são liderados normalmente por espíritos muito velhos, que são espíritos muito inteligentes, mas são também verdadeiras entidades do mal, são verdadeiras entidades diabólicas, são espíritos muito perversos, são muito velhos, são muito inteligentes, que comandam tudo isso do lado de lá. E qual que é o objetivo deles? Qual que é a intenção deles? Eles querem dominar a humanidade, eles querem subjugar a humanidade, eles querem manipular a humanidade, eles querem nos induzir a fazer a sua vontade, para que nós sejamos seus servidores, para que nós sejamos seus escravos. Por que tudo isso? Porque eles querem continuar dando as ordens, eles querem continuar por cima, eles querem continuar sendo senhores, reis, imperadores, déspotas, que são espíritos realmente perversos. Então, eles querem nos dominar, eles querem nos manipular, eles querem nos induzir a fazer a sua vontade. É o que eles querem. Qual é a melhor forma de se fazer isso? A melhor forma de se fazer isso é através da mensagem. A mensagem que eles fazem chegar até nós por todos os canais disponíveis, desde o livro, passando por todos os meios de comunicação existentes, até a nossa própria mediunidade, porque todos nós somos médiuns, e Allan Kardec ensinou isso, o Espiritismo ensinou isso para a humanidade. Todos nós somos médiuns, todos nós podemos identificar facilmente em nós 3 tipos de mediunidade, facilmente: a mediunidade de inspiração, todos nós somos inspirados; a mediunidade intuitiva, a intuição, todos nós temos intuição; e a mediunidade sensitiva, a sensibilidade às energias, tanto do plano material como do plano espiritual. Lá na questão 495 do Livro dos Espíritos, numa parte desse livro onde está sendo falado sobre os anjos da guarda, Allan Kardec traz um comentário assinado por São Luís e Santo Agostinho, onde, num determinado momento, eles dizem que
O nosso contato permanente com o nosso anjo da guarda é uma das provas de que todos nós somos médiuns, porque todos nós estamos em contato permanente com o nosso anjo da guarda. Se você pensar nele, ele sabe, se você falar com ele, ele te ouve. Ele não precisa estar ao nosso lado, ele pode estar a milhas e milhas e milhas e milhas de distância, mas ele está em contato com a gente permanente. Então, eles nos dizem que isso é uma das provas de que todos nós somos médiuns, porque uma definição muito simples, muito fácil de entender mediunidade, diz que mediunidade é a capacidade que todos nós temos de entrar em contato com seres que estão em outra dimensão. Os espíritos estão em outra dimensão e os nossos anjos da guarda são espíritos que estão em outra dimensão. Então, todos nós aqui podemos receber facilmente inspiração do nosso anjo da guarda, intuição dos nossos anjos da guarda, mas da mesma forma que nós podemos receber essa inspiração para o bem, nós podemos também ser inspirados e intuídos para o mal, por espíritos perturbados, é claro. Então, a espiritualidade perversa, a espiritualidade de desequilíbrio no plano espiritual, eles vão tentar dominar, manipular e nos induzir a fazer a sua vontade. A melhor forma de fazer isso é através das mensagens que eles fazem chegar até nós. Mas qual é a estratégia? Como é que se faz isso? A estratégia é implantar crenças. Que tipo de crença? Todo tipo de crença. Porque é muito mais fácil dominar um grupo, manipular um grupo, uma coletividade, uma cidade, um país inteiro, através de crenças, do que tendo que obsidiar um a um individualmente. Porque quando eles implantam crenças, o que eles têm que fazer? Eles têm que alimentar a crença. E essas crenças são crenças que causam animosidade, são crenças que causam tristeza, são crenças que causam medo, são crenças que colocam essa animosidade uns contra os outros. Então, todo tipo de crença. E como é que se faz isso? Pessoal, tudo isso que eu estou falando está na literatura espírita, está nos livros espíritas. Não estou tirando nada fora da doutrina espírita. Mas o que eu vou falar aqui agora também está na doutrina espírita. Eu vou citar um livro que fala isso. Mas o que eu vou falar aqui agora é um assunto que o mundo conhece. Porque, por exemplo, o nosso marketing ensina isso. Eu sei porque eu estudei marketing na faculdade. Fiz pós-graduação em marketing. Então, o que eu vou falar aqui, eu posso falar com conhecimento de causa. Como é que se implantam crenças? Você tem que plantar uma ideia no subconsciente da pessoa, como se fosse uma semente. E você tem que repetir essa ideia muitas vezes, como se você estivesse regando essa semente. É exatamente assim que se faz. Se repete essa ideia muitas vezes, até que aquela ideia se torne uma verdade para a pessoa, até que ela aceite aquilo como normal, como natural, como verdadeiro. É exatamente assim que se faz. É assim que muitos de nós aqui já nos apaixonamos por produtos, por marcas, por serviços, por empresas, sem perceber que aquilo passou na nossa frente 1 milhão de vezes, sem perceber que nós ouvimos falar daquilo 1 milhão de vezes, sem perceber que pouco a pouco nós fomos levados a acreditar que aquilo era uma verdade. Como é que a gente se defende disso? Como é que a gente se defende desse ataque? Nós temos que implantar em nós uma crença contrária. Você tem que aprender a identificar o conteúdo da mensagem e falar para você mesmo: não, eu não acredito nisso, eu não preciso disso, e disso não é isso que eu quero, isso não é verdade para mim, não é isso que vai me fazer feliz. Você tem que implantar uma crença contrária. Tá? É claro, pessoal, que eu falei que é exatamente como marketing, né? Mas é claro que no marketing não se usa palavras tão ofensivas, tão grosseiras como essa, né? Dominar, manipular, induzir. No marketing se fala: nós queremos conquistar o cliente, nós queremos atrair o cliente, nós queremos encantar o cliente. No livro Libertação, psicografado por Chico Xavier, editado pelo espírito de André Luiz, nós temos exatamente um caso que explica isso, exatamente como se faz a implantação de uma ideia no subconsciente. Só que no livro está relatando um caso de obsessão. Então, a pessoa do lado de cá, encarnada, todas as noites quando ela dormia, nós sabemos que o nosso espírito ele se desdobra, ele sai do corpo e vai para o mundo espiritual. E essa pessoa, sendo obsidiada, toda noite ela se encontrava com o espírito obsessor,
que se fazia passar por um amigo. Só que esse obsessor, todas as noites falava a mesma coisa para ela, as mesmas coisas, colocando ela contra uma outra pessoa da família dela, induzindo ela a ficar contra. Então, todas as vezes que ela acordava no plano de cá, cada dia que ela acordava, ela estava cada vez mais indisposta com essa pessoa. Por quê? Porque aquele espírito obsessor que se fazia passar por um amigo, todas as noites plantava a mesma ideia no subconsciente dela. No livro se chama isso de sugestão. Então, quer dizer, todas as noites ele levava aquela mesma sugestão para ela. Agora, eles querem nos dominar, nos manipular, nos induzir a fazer a sua vontade. Eles fazem isso através das mensagens que eles querem, usam a estratégia de implantar uma crença. Como é que se implanta uma crença? Se planta uma ideia no subconsciente da pessoa. Mas como é que eles conseguem ter acesso ao nosso subconsciente? Eles nos atacam principalmente através dos nossos medos, das nossas fraquezas. Eles nos atacam principalmente através das nossas fraquezas, e nós temos várias fraquezas. Eu vou citar 3, mas nós temos muito mais que isso. Eles nos atacam pelo medo, eles nos atacam pelo nosso apego às coisas materiais, à vida material, eles nos atacam pelos nossos vícios. Vícios também são um tipo de apego material, mas existem tantos vícios que nós vamos deixar os vícios numa categoria separada. Que tipo de vício? Todo tipo de vício. O vício por drogas lícitas ou ilícitas, o vício pelo álcool, o vício pelo sexo, o vício pelo jogo, o vício pela alimentação. De todos esses vícios que nós citamos aqui, talvez o vício da alimentação seja o mais inofensivo de todos, aparentemente. No entanto, é o vício mais fácil de ser desenvolvido, porque todos nós precisamos nos alimentar todos os dias. Então, quando um médico, quando um especialista, um nutricionista da área nos adverte que uma alimentação desregrada, uma alimentação desequilibrada pode nos fazer mal, o perigo não é só engordar, o perigo é adoecer e até morrer. Infelizmente, nós sabemos que, pela literatura espírita, que existem casos complexos de obsessão, que os espíritos realmente tentam matar o encarnado. É claro que são casos mais raros, mais difíceis de acontecer, mas pode acontecer. Os espíritos tentam até assassinar o encarnado. Só que, na verdade, qual é a principal função de uma obsessão? A principal função do obsessor é desequilibrar a vítima emocionalmente. Então, eles vão tentar nos desequilibrar emocionalmente por vários meios. Por quê? Uma das formas de nos deixar desequilibrados emocionalmente é quando nós estamos doentes. Porque quando nós estamos doentes, normalmente nós estamos com um estado emocional alterado, nós estamos com o estado de espírito alterado. Normalmente a pessoa está mais triste, está mais chateada, está irritada, está deprimida, enfim. Então eles vão tentar nos atacar em qualquer ponto fraco que nós tenhamos, até pelos vícios. Falei dos vícios, outro ponto fraco, o medo. Para falar do medo, eu vou citar uma situação real que envolve nós espíritas. E talvez alguns de vocês, aqui como eu, passou por essa experiência. Anos atrás, tem pelo menos uns 10 anos atrás, eu não me lembro o tempo exatamente, surgiu uma mensagem, eu chamo isso do feitiço usado contra o feiticeiro, porque as mensagens espirituais, elas normalmente vêm para nos ajudar. Só que essa mensagem tinha um efeito contrário. No entanto, enganou muitos espíritos. Então, surgiu uma mensagem, há 10 anos atrás aproximadamente, ou até mais, e essa mensagem ela não apareceu uma vez só. Eu me lembro de pelo menos ter aparecido em 3 épocas diferentes. Ela apareceu, sumiu por um tempo, apareceu de novo, sumiu por um tempo e voltou a aparecer. Isso eu vi 3 vezes. Pode ser que tenha aparecido mais e pode ser que ela volte a aparecer ainda. Porque era uma mensagem que disseram ter sido ditada pelo espírito do Dr. Bezerra de Menezes, psicografada pelo médium Divaldo Franco. Ou seja, usaram 2 grandes autoridades, 2 grandes referências que nós temos dentro do espiritismo. E essa mensagem enganou muita gente, muitos espíritas. Eu vou fazer um resumo, com poucas palavras, do que dizia essa mensagem. Era um texto grande, longo, fazendo um drama danado. Só que essa mensagem, em resumo, ela dizia o seguinte:
que o doutor Bezerra de Menezes, veja, estava pedindo a nossa ajuda. Nós vamos ver o plano superior pedindo a ajuda dos encarnados. Porque normalmente somos nós que somos os necessitados, somos nós que não conhecemos nem da nossa vida, não entendemos nem o que se passa na nossa vida. Somos nós que estamos sempre pedindo alguma coisa, mas tudo bem. Então, a mensagem dizia que eles precisavam da nossa ajuda em preces e orações, porque o mundo tinha se transformado num caos, e eles tinham perdido o controle da situação e não sabiam mais o que fazer. Pessoal, o dia que os espíritos superiores perderem o controle da situação, o dia que o Senhor Jesus perdeu o controle da situação, não vai ser o fim dos tempos, vai ser o fim de tudo. O dia que Deus perdeu o controle da situação no bem, vai ser o fim do universo, porque com certeza os espíritos ignorantes do mal vão tentar destruir o universo. Jamais, pessoal, eu vou repetir essa palavra, jamais os espíritos superiores vão nos enviar mensagens que possam provocar pânico, desespero, que possam provocar o medo coletivo, a perturbação coletiva. Jamais eles vão fazer isso, porque isso é totalmente contrário ao que eles ensinam. Quando os espíritos superiores precisam trazer para nós informações graves do que vai acontecer, eles fazem isso com muito cuidado, justamente para evitar esse tipo de situação: pânico, desespero, perturbação coletiva, medo coletivo. É como se diz no ditado popular: eles batem e já sopram. Eles falam, mas eles já explicam o que está sendo feito para resolver, como é que isso vai ser resolvido, o que pode ser feito, o que está sendo feito, o que nós podemos fazer. Eu vou dar um exemplo que todo mundo conhece: transição planetária. É um assunto que se fala muito, principalmente nos últimos 20 anos, se fala muito sobre transição planetária. Só que muita gente fala da transição planetária com muita preocupação, com muito medo, com muito receio, de forma muito desconfortável. Só que, no entanto, quem foi o primeiro a falar de transição planetária? O primeiro a falar sobre esse assunto foi o Senhor Jesus. Foi Jesus o primeiro a falar sobre a transição planetária. Onde é que ele fala isso? Ele fala isso principalmente no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, e ele fala também lá no livro Apocalipse. É a mesma história, é a mesma coisa, contada de forma diferente. No Apocalipse tem muito mais detalhes, só que também muito mais simbologia, muito mais difícil de entender. Mas é a mesma história. No entanto, pessoal, como é que acaba a transição planetária? Contada pelo Mestre Jesus. Como é que acaba isso? Como é que é o final? A transição planetária contada pelo Senhor Jesus tem um final feliz. Pode ler lá, está lá no livro, está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24, e no Apocalipse. A transição acaba com um final feliz. Jesus vai nos dizer lá no final do Apocalipse: nós vamos ver a terra transformada na nova Jerusalém. Ou seja, aí entra a doutrina espírita para nos ajudar a compreender. A doutrina espírita fala que o que Jesus está nos dizendo é que está chegando o final de um ciclo, o final de uma era, o final de um tempo. Não é o final de tudo, não é o final do mundo. E Jesus fala que no final desse tempo iria acontecer o que ele chamou de separação do joio do trigo. Quem é o joio? O joio são os espíritos, são as almas que não atingiram determinada condição espiritual. Quem é o trigo? O trigo são as almas que conseguiram atingir essa determinada condição espiritual. Tudo bem, o que vai acontecer com o joio? O joio vai ser retirado daqui. Os espíritos que não atingirem determinada condição espiritual vão ser levados para outro planeta para continuar a sua evolução lá. Ninguém vai ser condenado ao fogo eterno, ao fogo do inferno. Ninguém vai ser condenado para sempre. Quem não atingir determinada condição vai ser retirado daqui para quê? Para continuar a sua evolução em outro planeta. Tudo bem, outro planeta é um planeta atrasado, mais atrasado que a Terra, um planeta primitivo. As primeiras encarnações vão ser muito difíceis. No entanto, aqueles que conseguirem atingir a determinada condição voltam para cá. E quem ficar aqui continua evoluindo, continua o seu trabalho evolutivo. A questão é que Jesus nos explica que no final desses tempos, que nós estamos chamando de transição, porque é a transição de uma era para outra, transição de um ciclo para outro, Jesus nos explica que no final desse tempo haveria muito sofrimento na Terra. E é o que nós estamos vendo.
muito sofrimento coletivo na Terra. Mas por que o sofrimento, pessoal? O sofrimento só existe por nossa causa. Porque Jesus já poderia ter encerrado esse período de transição há muito tempo. Ele, como governador planetário, ele já poderia ter separado o joio do trigo e ter evitado todo esse período de tanto sofrimento. Mas por que ele permitiu? Por que ele permite ainda, até o último momento? Porque, infelizmente, em nosso atual estágio evolutivo, nós ainda, a melhor forma de evolução para nós, a forma mais rápida de evolução para nós é através de provas difíceis. Só que essas provas difíceis são aquelas que normalmente causam sofrimento em nós. Então, quer dizer, nós estamos passando por isso porque a maioria de nós aqui estamos tendo a última chance de conseguir atingir essa determinada condição espiritual antes da virada de era, antes da transição. Então, quer dizer, se nós estamos passando por tudo isso aí, é por misericórdia de Deus, por misericórdia de Jesus, para nos ajudar, como última oportunidade de muitos de nós. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, os benfeitores nos ensinam que quando nós estamos sofrendo, passando por uma grande provação, passando por uma grande expiação, existem 3 coisas que nós não devemos fazer. 3 coisas que nós não devemos fazer. Primeiro, não fique murmurando, não fique reclamando. Segundo, não se torne um rebelde e revoltado contra Deus, contra o mundo, contra tudo. E terceiro, não entre em desespero. Quando nós estivermos sofrendo, existem 3 coisas que nós não devemos fazer. Primeiro, não reclame. Segundo, não se torne um rebelde e revoltado. E terceiro, não entre em desespero. Era exatamente o contrário do que aquela mensagem queria fazer por nós. Só que muita gente acreditou, principalmente nós espíritas. Chega a ser irônico, porque muita gente que recebeu essa mensagem era espírita com muito conhecimento. Por que não interpretou como falso? Porque naquele momento estava invigilante. Porque naquele momento não prestou atenção no conteúdo da mensagem. Eu tive sorte de não estar invigilante naquele momento. A primeira coisa que eu fiz quando eu li a mensagem pela primeira vez foi entrar na internet, acessar o site do Divaldo. Eu entrei em todos os links que tinha lá dentro do site para ver se eu encontrava a mensagem, aquela mensagem ou uma mensagem com teor semelhante. Não tinha nada. Sabe por quê? Porque a mensagem era falsa. Não fazia sentido, não tinha nada lá, nem parecido com aquilo. Porque a mensagem era falsa. Provavelmente uma pessoa perturbada, sendo obsidiada por provavelmente um espírito perturbado, escreveu a mensagem e colocou em circulação. Aqueles que estavam vigilantes não prestaram atenção no conteúdo e ajudaram a disseminar a mensagem. O que estava escrito lá, pessoal? Qual era o fundo, qual era o teor da mensagem? O que estava no fundo da mensagem? Tenha medo. Qual que era a mensagem por trás da mensagem? Estava dizendo para nós: tenha medo. Tenha medo porque o mundo virou um lugar perigoso, o mundo virou um lugar caótico. Nem os espíritos superiores têm mais o controle da situação, então tenha medo. E nós mesmos, os espíritas, estávamos ajudando a disseminar essa mensagem. Vocês estão me ouvindo no fundo ainda ou não? Estão ouvindo? Então, nós podemos perceber como é muito sutil a manipulação, muito sutil, quase imperceptível. Por isso nós temos que aprender a avaliar o conteúdo da mensagem. Eu falei do vício, eu falei do medo, vou falar agora sobre como eles nos atacam através do nosso apego material. Obrigado. Qual é um dos principais símbolos do apego material? É um dos principais, não é o dinheiro. O dinheiro não representa um dos principais símbolos de apego material. Então, para falar do dinheiro, nós vamos usar a Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada, o próprio nome já diz, é um livro sagrado. Por que é um livro sagrado? Porque é um livro que foi escrito, preparado no plano espiritual, pelo Senhor Jesus e pela equipe que trabalha com o Senhor Jesus. Tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento, os 2 conteúdos foram preparados pelo Mestre Jesus. É claro que o Velho Testamento e o Novo Testamento são diferentes. O Novo Testamento, principalmente os Evangelhos de Jesus, é um ensinamento muito mais avançado do que o Velho Testamento. Mas, no entanto, o Velho Testamento também foi preparado pela espiritualidade superior, também foi preparado por Jesus.
É claro, nós não podemos esquecer que Jesus escolheu o povo hebreu para plantar a semente do Evangelho. Jesus plantou a semente do Evangelho no meio do povo hebreu, e através do povo hebreu essa semente se espalhou pelo mundo todo. O Velho Testamento conta principalmente a história do povo hebreu. É claro que ali tem muita simbologia, tem muitas leis de Moisés que provavelmente muitas não se usam mais, só se aplicavam naquele tempo mesmo. Mas mesmo assim, nós sabemos que a Bíblia foi alterada em alguns pontos pelos encarnados. Mesmo assim, o conteúdo essencial ainda está lá. O ensinamento essencial de Jesus ainda está lá. Qual é o principal objetivo da Bíblia? O principal não. Qual é o objetivo da Bíblia Sagrada? O objetivo da Bíblia Sagrada é nos ajudar a alcançar prosperidade espiritual. Esse é o objetivo da Bíblia Sagrada, nos ajudar a alcançar prosperidade espiritual. A Bíblia não tem o objetivo de nos ajudar a alcançar prosperidade material. A Bíblia não tem o objetivo de nos ajudar a ganhar dinheiro. No entanto, se você entrar na internet agora, se você procurar, você não vai ter dificuldade de achar alguém dizendo que a Bíblia está ensinando isso. Prosperidade financeira, está ensinando a ganhar dinheiro. Só que muito antes da internet, vários autores de livros escreveram sobre isso, dizendo que a Bíblia estava ensinando prosperidade financeira, ensinando a ganhar dinheiro. Pessoal, isso é no mínimo uma grande falta de respeito com Deus, com o Senhor Jesus, com os apóstolos, com todos os missionários que vieram na terra. Nós não temos como avaliar, não temos como fazer ideia do sacrifício que o Senhor Jesus fez para sair da esfera superior onde Ele habita, para vir até nós trazer esses ensinamentos. Nós não temos como avaliar isso. E Jesus jamais viria aqui entre nós nos ensinar qualquer coisa que alimente o nosso apego à matéria. Jamais Ele viria nos fazer isso. Porque Jesus, melhor que qualquer um de nós aqui, sabe que nós somos seres espirituais. Nossa vida real é no mundo espiritual. Nós estamos aqui como se fosse um mundo virtual. Nós estamos aqui num campo de provas, estamos aqui para aprender, para testar os nossos conhecimentos. Você acha que melhorou? Acho, então tá, desce lá, vou apagar a sua memória, vou bloquear a sua memória por um tempo, vamos ver se você aprendeu mesmo. Aqui é um campo de prova, um campo de teste, nós estamos aqui para aprender. Jesus jamais viria aqui nos ensinar qualquer coisa que alimente o nosso apego material e qualquer coisa que nós não possamos levar para a vida imortal. Logo Jesus, que não tinha nada, a única coisa que ele tinha era a sua roupa. Eu sempre me lembro de uma frase de Humberto de Campos no livro Boa Nova. Ele diz que Jesus tinha um santo horror à posse. Jesus tinha um santo horror à posse. Ele não tinha nada. Certa vez, um cobrador de impostos chegou para Pedro e disse a ele: o seu mestre não paga os impostos? E Jesus, sabendo daquela indagação, foi até Pedro e disse a ele: Pedro, lança um anzol no rio. O primeiro peixe que subir de lá, você abre a boca dele e tira um estéter. Estéter era uma moeda de ouro. E paga o imposto por mim e por ti. Veja, Jesus não precisava de nada. Não precisava de nada. Uma das passagens que gosto de usar muito de Jesus, dizendo que ele estava ensinando prosperidade financeira, é a passagem que ele diz: pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pessoal, Jesus só falou de prosperidade espiritual, só isso. Allan Kardec explica essa passagem no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele resume esse ensinamento dizendo assim: ajuda-te e o céu te ajudará. Um outro personagem muito usado por esses aproveitadores, um outro personagem da Bíblia muito usado, é o rei Salomão. Porque a Bíblia diz que o rei Salomão foi o homem mais rico que já existiu na terra. E na verdade, até hoje existem pesquisas recentes que dizem que o Salomão era tão rico, o rei Salomão, que mesmo esses bilionários da atualidade não são mais ricos do que ele foi. Só que o que ninguém diz, o que ninguém explica, é que o rei Salomão ele só se tornou o homem mais rico de todos os tempos porque Deus quis que assim fosse. Obrigado. O rei Salomão só se tornou o homem mais rico de todos os tempos porque Deus quis que assim fosse.
Não é porque ele era um gênio das finanças, porque ele era um empreendedor magnífico, não. Foi Deus que quis que assim fosse. Só para a gente entender um pouco sobre isso, eu vou fazer um resumo bem rápido sobre o rei Salomão, só dos pontos que interessam para nós nesse assunto. Rei Salomão, filho do rei Davi, ele foi empossado, ele subiu ao trono ainda adolescente. Com pouco tempo que ele havia assumido o trono do pai dele, ele teve um sonho com Deus, e nesse sonho Deus lhe permitiu fazer um pedido. Ele poderia pedir qualquer coisa, só que Salomão naquele momento ele foi muito humilde, ele foi muito franco, foi muito honesto, falou de coração aberto e disse a Deus que ele havia assumido o trono do pai dele ainda muito jovem, sem conhecimentos, com muito pouca experiência, e ele não se sentia preparado para governar o seu povo. Então o que ele gostaria era de ter a sabedoria necessária para governar o seu povo com sabedoria, para o bem, fazendo o bem para o seu povo da melhor forma possível. Então, é claro que Deus ficou muito satisfeito com esse altruísmo de Salomão. E Deus disse a ele: Salomão, você poderia ter me pedido qualquer coisa, você poderia ter me pedido riquezas, conquistas, glórias, fama, poder, qualquer coisa. Mas ao invés de pedir alguma coisa para você, você se preocupou com os outros antes de si mesmo. E por você ter se preocupado com os outros antes de si mesmo, eu não apenas vou te dar a sabedoria que você me pediu, mas eu vou te fazer o homem mais sábio que já existiu na terra, antes e depois de você. É claro que Deus estava falando dos normais, né? Porque com certeza Jesus é superior a Salomão, e o próprio Senhor Jesus disse isso, né? Eis que está aqui um que é maior do que Salomão. Mas voltando para o sonho de Salomão, então Deus diz a Salomão: Salomão, eu vou te fazer um homem mais rico, vou te fazer o homem mais sábio que existiu na terra, vou te fazer o homem mais inteligente que existiu na terra, vou te encher de conquistas, de glória, de poder, de fama. Você vai ser conhecido pelo mundo inteiro por todos os tempos. E assim foi feito. Tudo isso que eu estou falando, pessoal, está escrito na Bíblia, está lá no primeiro livro de Reis. A Bíblia diz que Salomão escreveu 3.000 provérbios, escreveu mais de 1.000 canções, e escreveu muitas outras coisas falando sobre assuntos da natureza. Eu não sei, pessoal, se Salomão escreveu 3.000 provérbios, porque eu nunca contei, mas eu já li todos os provérbios várias vezes na minha vida, e de vez em quando eu pego para ler de novo. Eu posso garantir para vocês, não tem nada lá ensinando a ganhar dinheiro, nada em lugar nenhum da Bíblia, nem contado por Salomão, nem ensinado por nenhum outro personagem da Bíblia. Não existe nada em lugar nenhum da Bíblia ensinando a ganhar dinheiro. Tudo que a Bíblia fala é sobre prosperidade espiritual. Está lá, pode ler. Agora, qualquer pessoa com um pouquinho de criatividade, não precisa ser muito inteligente não, mas com um pouquinho de criatividade, eu digo isso porque eu consigo fazer isso que eu vou falar. Eu já li tanta bobagem sobre isso, já ouvi tanta besteira sobre isso, que qualquer um com um pouquinho de criatividade pode pegar qualquer filosofia no mundo, não só a Bíblia, pode pegar qualquer filosofia no mundo e distorcer ela para dizer que ela está ensinando a ganhar dinheiro. Qualquer um pode fazer isso, pessoal. Então, está aí um sinal importante. Se vocês encontrarem alguém usando um livro sagrado, não só a Bíblia, qualquer livro sagrado, usando um livro sagrado para tentar ganhar dinheiro com isso, cuidado com essa pessoa. Cuidado com essa pessoa, porque dificilmente essa pessoa está sendo orientada por espíritos sérios, por espíritos benfeitores, por espíritos superiores. Vejam como é sutil a manipulação. Jesus fez a Bíblia nos ensinando a olhar nessa direção, para frente, para cima, para frente. Aí vem os aproveitadores e falam: não, a Bíblia não está falando isso não, a Bíblia está falando, olha lá para aquele lado. A Bíblia está ensinando outra coisa. Jesus não está ensinando isso. Mas a Bíblia só ensina isso, pessoal: prosperidade espiritual. Qualquer um pode pegar a filosofia, uma filosofia como de Sócrates e Platão, distorcer ela e falar que ela está ensinando a ganhar dinheiro. Mentira. Sócrates e Platão são dois missionários enviados por Jesus. O que eles ensinaram, prosperidade espiritual, é exatamente a mesma coisa que Jesus. Então, nós temos que, veja, esse é um sinal muito importante, nós temos que aprender a avaliar o conteúdo da mensagem. Para encerrar nossa conversa, nossa reflexão,
vou dar uma dica de como nós podemos avaliar o conteúdo da mensagem. E uma mensagem, na verdade, essa dica é um ensinamento de Sócrates. Esse ensinamento já circulou, já rodou pela internet muitas vezes. Eu vi na internet com o título As Três Peneiras de Sócrates. Eu acho que alguns de vocês já viram isso daí também. Só que nós temos esse ensinamento na literatura espírita, num livro chamado Aulas da Vida, psicografado por Chico Xavier, e é uma mensagem trazida pelo irmão X, Humberto de Campos. E lá no livro, essa mensagem tem o título de Os Três Crivos. Então dizem que certa vez uma pessoa chegou para Sócrates e disse a ele: meu amigo, eu tenho uma coisa muito grave para lhe contar. E Sócrates interrompe ele e fala: não, peraí, antes de você me contar, vamos ver se a sua mensagem passa pelos três crivos. Três crivos? Três crivos. O conteúdo da mensagem que você tem para me contar é verdadeiro? Ah, não sei, eu ouvi dizer. Bom, se você não sabe se o conteúdo é verdadeiro, vamos ver se a mensagem se encaixa no segundo crivo. O conteúdo da mensagem que você quer me contar é bom? Não. Bom também não é. Tudo bem. Se a sua mensagem não é verdadeira e não tem um conteúdo bom, vamos ver se encaixa no terceiro crivo. O conteúdo da mensagem que você quer me contar é pelo menos útil? Não, útil não é de jeito nenhum. Então Sócrates olha para ele e diz: ora, meu amigo, se o conteúdo da mensagem que você quer me contar não é verdadeiro, não é bom e não é útil, deixemos esse problema para lá, porque não há de nos servir para nada. Então veja uma dica simples, fácil da gente lembrar. Quando receber uma mensagem, faça essas três perguntas. A mensagem é verdadeira? É boa? É útil? Se a mensagem não for verdadeira, você não sabe se é verdadeira ou não, deixa para lá. Se a mensagem não tem um conteúdo bom, você consegue perceber isso? Deixa para lá. Se a mensagem não é nem útil para alguma coisa, então deixa para lá. Porque senão nós seremos usados, como já temos sido usados, para disseminar mensagens falsas e para disseminar mensagens que fazem o mal para as pessoas. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos ajude a aprender a identificar, a ser vigilantes para identificar tanto os falsos mensageiros como as falsas mensagens. Que assim seja, Senhor. Muito obrigado pela atenção de todos. Obrigada, Ordinal. Que Deus o recompense as suas necessidades. Ele trouxe muitos pontos de reflexão, né? Então que a gente fique com aqueles que a gente sentiu que ressoou em nosso coração e que sentimos que vai fazer diferença na nossa vida se colocarmos em prática. Que Deus o abençoe. Ordinal, muito obrigada.
voltar nesse trabalho de quarta-feira da noite, convidando a todos para que juntos externemos nossa gratidão a Deus, nosso Pai infinito da misericórdia, carinho, ternura, sublime amor para com toda a criação, a Jesus, nosso divino amado Mestre, aos bons espíritos, mentores amigos, na nossa guarda. Agradecemos a presença de todos, o carinho, a vibração de paz, de harmonia, de amor, de alegria, de esperança, de fé, que cada um trouxe aqui hoje. Agradecemos e pedimos pelos trabalhadores da Cela de Jesus, que possa haver perseverança até o final. Agradecemos do fundo do coração a oportunidade de estarmos aqui estudando o Evangelho, para esforçar para pôr em prática no nosso dia a dia. Pedimos pelos nossos familiares, companheiros de trabalho, amigos, pelos nossos inimigos encarnados e desencarnados. Pedimos pela Ordinal, pela belíssima mensagem que ele nos trouxe. Deus possa compensar com saúde e paz, para que ele persevere no caminho, levando essa semente aos corações. Pedir por toda a humanidade, essa humanidade sofrida, querendo aprender a prática do Evangelho de Jesus. Por todos indistintamente, na forma de gratidão, vamos repetir aqui a prece que nos ensinaste. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe, Senhor, as nossas ofensas, na medida que nós perdoarmos que nos têm ofendido, e não nos deixes cair de tentação, mas livra-nos do mal, assim seja, graças a Deus. Está chegando o Dia das Mães. Gostaria de homenageá-las e compartilhar com todos uma poesia de Maria Dolores, titulada Mãe. Antes, porém, André Luiz, que psicografou o livro Nosso Lar, escreveu o livro Nosso Lar, que é a psicografia de Chico Xavier. Ele ficou 8 anos na região umbralina, e quando ele, cansado de sofrer, ele roga ao arquiteto do universo, que ele se imaginava que devia ter algum arquiteto, que o socorresse em sua dor. E ele imediatamente é socorrido pelo presidente de Nosso Lar, Clarence, sua mãe, e ele é socorrido e levado para os hospitais do Nosso Lar e fica em tratamento. Ele começa a estudar, começa a trabalhar com os mentores, e com o tempo ele sai em socorro aos mentores, aos trabalhos de socorro. E certa vez ele está diante de 2 espíritos com ódio um do outro. E ele tenta ajudar, tenta fazer alguma coisa. E ele não consegue. E ele fala assim, ele que tinha a mente de um cientista, que ele era um médico, ele fala: naquele instante, a minha inteligência era como um troféu, numa instante. Naquele momento, não conseguia resolver aquele problema. E naquele mesmo momento aparecem 2 mães, as mães daqueles espíritos, limbadas de luz, e abraça eles com acalento, com amor, com carinho. Os espíritos começam a se acalmar, e a partir daquele momento ia começar o processo de encarnatório daqueles espíritos, graças àquelas mães. Chico Xavier fala que ele beijaria as mães dos filhos especiais,
Tamanha a grandeza dessas mães, vigiaria os pés dessas mães. E quando eu era adolescente, eu chegava para minha mãe e falava: eu não pedi para nascer revoltado. E estudando a doutrina, realmente eu cheguei à conclusão que ninguém, mas ninguém pediu para nascer. Implorou. Que nós viemos lá do umbral, com lama até o pescoço, pedindo pelo amor de Deus que nos desse um corpinho, para voltar aqui na terra, resgatar nossos erros. Então, se a situação aqui está difícil, lá no hospital está mais difícil ainda. Então, valorizemos o nosso corpo, agradecendo e pedindo a Deus que nos ajude, porque a fila para reencarnar é muito grande. Se existe 8 bilhões de encarnados aqui com o corpo físico, existe 24 bilhões, 3 vezes mais de espíritos esperando a oportunidade de uma nova reencarnação. Então agradecemos e valorizemos essa vida que nós temos. E a mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês está intitulada Mãe, pelo Espírito Maria Dolores, psicografia de Chico Xavier. E que todos possam imaginar sua mãe, homenageando ela através da mensagem, mentalizando. Mesmo que ela esteja no plano espiritual, ela está aí ao nosso lado, nos abraçando com carinho, com amor. E a mensagem diz mais ou menos assim: procurei ansiosamente um símbolo do amor de Deus no mundo, carinho permanente, amor que nada mais pedisse à vida a fim de estar contente, que o dom de ser sublimado e profundo. Vi o sol trabalhando, doando-se sem pausa ao ter bendito. O astro imenso, porém, pediu espaço, de maneira a brilhar nas terras do infinito. Julguei achar na fonte esse braço perfeito, fitando a corrente a servir sem parar. Mas a fonte exigia hospedagem do leito, a fim de prosseguir a procura do mar. Fui a árvore amiga no telhado de samba, com quanto a se entregar, tanto aos bons quanto aos frutos, precisava de defesa e vínculos no chão, ao fornecer sem paga a riqueza dos frutos. Vi a beira no fava pedir mel às flores, nuvens para servir solicitando alturas, escola em função buscando professores, e o lar para ser lar exigindo estruturas. Toda a força do bem que a bem se entregue, em vontade constante, contínua grandeza, assegura-se, vive, auxilia e prossegue, algo requisitando ao mundo e à natureza. Em ti, unicamente, mãe querida, encontra o amor que nasce e cresce, em suma, um sacrifício puro acalentando a vida, sem reclamar da terra coisa alguma. Eis porque, sobre todo amor que existe, as mães são guias, anjos, sirineus, cujo brilho por si só nos protege e persiste, e ser somente amor e excelso amor de Deus. Estrela, Deus te guarde em teu fulgor celeste. Agradeço-te a luz, o carinho e o perdão. Bendita sejas, mãe, porque me deste a presença de Deus no coração. Que Deus abençoe todas as mães sobre o universo infinito. Desejo muita paz a todos. Um bom retorno para os seus lados. Graças a Deus.